E aí galera, tudo tranquilo? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Dessa vez, mais um vídeo de história do Fallout. E hoje eu vou estar trazendo para vocês a história do mestre ou master, beleza? Do Fallout 1, certo? Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. O mestre dos Super Mutantes foi o fundador e líder da Unidade, uma organização liderada por mutantes dedicada à transformação transhumanista da humanidade na Nova Califórnia pós-nuclear. No momento em que ele foi encontrado pelo Vault Dweller, o Master era uma amálgama hibridizada de várias dezenas de humanos e outros mutantes, bem como a rede de computadores da Catedral, falando em várias vozes e alternando entre elas. O objetivo final do Mestre era criar uma nova raça da humanidade usando o FIV, uma que pudesse prosperar nas condições pós-apocalípticas do mundo e livrar a humanidade de suas diferenças e razões para travar a guerra. A raça de mutantes do Mestre seria apelidada de Supermutantes, coloquialmente pela maioria, e se tornaria uma presença permanente em toda a Califórnia e áreas vizinhas, e um lembrete duradouro da tentativa do Mestre de reformar a humanidade. Nomes alternativos incluem o nome de nascimento do Mestre, que é Richard Morrow, o pseudônimo adotado após seu exílio do Vault 8, Richard Grey, e uma variedade de nomes usados para se referir a ele por seus seguidores, incluindo Holy Flame, Dark God, Father Hope e outros. O Mestre é o antagonista do Fallout, encontrado na Catedral. Destruí-lo é necessário para eliminar a ameaça mutante, embora encontrar o Mestre pessoalmente seja totalmente opcional. Richard Monroe nasceu antes da Grande Guerra, e pouco se sabe sobre seu passado, exceto pelo fato de que ele foi um dos poucos sortudos que encontrou abrigo no Vault 8 quando as bombas caíram. Um ano após a abertura do Vault, em 2092, Monroe teve a duvidosa distinção de ser um dos primeiros moradores a ser exilado. A acusação foi de homicídio, embora as circunstâncias sejam desconhecidas. Monroe mudou seu sobrenome para Gray e se dirigiu ao sul, em direção à costa. Ele finalmente chegou ao recém-fundado Hub, a mais de 600 km ao sul, e se estabeleceu como médico lá. Ele se tornou popular, especialmente com um dos mestres da caravana, chamado Harold, que considerou-o um médico e filósofo brilhante. Sua história poderia terminar aqui, se não fosse por sua expedição malfadada à base militar de Mariposa, realizada por ele, Harold, Francine e Mark e um punhado de outros em 2102. Em 23 de junho, o grupo foi atacado por mutantes que habitavam a base e sofreu mais baixas durante a invasão. No centro da base, Harold e Gray foram repentinamente atingidos por um guindaste mecânico. Harold só ficou ferido e conseguiu escapar, mas Gray foi jogado em um dos tonéis. Seu estado ferido, combinado com a exposição extrema de longo prazo ao FIV, precipitou sua transformação na massa horrivelmente mutada conhecida como o Mestre. Depois que ele recuperou a consciência e se arrastou para fora dos tanques, ele continuou a sofrer mutações após a imersão de uma semana. A mutação eventualmente se estabilizou o suficiente para que ele percebesse sua capacidade mental muito aumentada, capaz de resolver as mais complexas questões filosóficas. Ele começou a fazer experiências com animais que infestavam a base militar, expondo-os ao vírus. Quando ele mergulhou um rato e um cachorro no vírus ao mesmo tempo, a fusão resultante o inspirou a começar a formular uma filosofia de unificação, estabelecendo as bases para a unidade. No entanto, os experimentos foram frustrados por falta de cobaias ou compreensão do vírus. Em dezembro de 2102, após uma série de mutações dirigidas ao injetar doses do vírus em várias áreas de seu corpo mutado, Gray ganhou a capacidade de fazer uma neuroligação com computadores, permitindo-lhe acessar os bancos de dados da base. Ajudado pelos dados, ele começou experimentos em humanos que invadiram as instalações, sem muita sorte. Finalmente, em janeiro de 2103, ele finalmente isolou a exposição à radiação como o fator crucial que afeta o sucesso da transformação. O primeiro supermutante bem-sucedido foi assimilado por Gray como um companheiro, criando a mente colmeia mestre.
A unidade começou a sério quando o mestre começou a reunir cobaias das comunidades humanas locais. O processo era lento, dificultado por sua escassez, mas ao longo dos próximos 30 anos, ele construiu uma pequena força de supermutantes, até que o Grande Inverno de 2130 convenceu o mestre de que não era mais viável. Em 2131, o mestre decidiu se concentrar em adquirir súditos de caravana que cruzavam o deserto em números cada vez maiores. Os assentamentos humanos estavam alheios à verdadeira natureza dos ataques, culpando-os de monstros de terras devastadas. A ignorância deles permitiu que o exército crescesse tremendamente. Em 2137, havia supermutantes suficientes para sustentar a produção em massa. Enquanto a taxa de sucesso estava entre 15% a 20%, com metade indo para o exército do mestre, cresceu rapidamente em uma força militar potente. O exército resultante foi chamado de Unidade pelo mestre, tornando-se a base de sua visão para a humanidade e o mundo. Pelos próximos 15 anos, a unidade se expandiria pela Nova Califórnia, atacando das sombras. Em 2152, o mestre alistou a ajuda de Morpheus e seus cultistas do Juízo Final. Percebendo os benefícios de manter humanos inalterados em seu serviço para atuar como espiões em toda a região, o mestre recrutou o culto de Morpheus para seu serviço, expandindo assim seu poder e criando assim as crianças para atuar como a face pública da unidade, bem como manter o sigilo. Apenas 3 anos depois, em 2155, a unidade experimentou um grande avanço em suas operações. Depois de apreender uma caravana de moradores do Vault de Los Angeles, o mestre transferiu seu comando junto com seu corpo imerso e penetrante para o Vault e ordenou que os cultistas de Morpheus renovassem o edifício acima do Vault, estabelecendo a Catedral e seus filhos. O culto ficou conhecido como os Filhos da Catedral e continuou a ser liderado por Morpheus, que se reportava diretamente ao mestre. A catedral era guardada pelos Night King, que eram tropas de elite supermutantes equipadas com tecnologia Stealth Boy. O Vault em si forneceu uma riqueza de informações para o mestre e a unidade, mais importante, a localização de outros Vaults. Os supermutantes então começaram a pesquisar seus locais suspeitos, reunindo os sujeitos principais para a conversão de supermutantes. Nem todas as operações foram bem sucedidas. Por exemplo, o destacamento enviado para investigar Bakersfield e o Vault 12 acabou envolvendo os ghouls que viviam entre as ruínas, com a luta apenas cessando quando Seth negociou um cessar-fogo, explicando que os ghouls eram o que restava dos habitantes do Vault 12. Uma guarnição foi deixada para trás para garantir a cooperação de Seth e prender a passagem humana ocasional. A expansão constante das operações da unidade e a preparação para o ataque à Nova Califórnia, encabeçado pelos Filhos da Catedral, parecia impossível de prevenir. No entanto, o mestre não levou em consideração a interferência do Vault Dweller, que conseguiu descobrir o plano enquanto recuperava um chip de água para o Vault 13. Estimulado pelo supervisor Jack Horan, em 3 de março de 2162, ele se infiltrou na catedral e a destruiu com uma arma nuclear, matando o mestre. A unidade retaliou, atacando Necrópolis, tentando localizar o Vault Dweller, mas era tarde demais. Em 20 de abril, menos de 2 meses após a morte do mestre, o Vault Dweller desferiu golpe mortal na unidade ao destruir a base militar de Mariposa. Embora ele tenha desaparecido na Wasteland, a Irmandade do Aço continuou de onde ele parou, expulsando supermutantes com perda mínima de vidas em ambos os lados do conflito, estabelecendo-se como uma grande potência na Wasteland, mas sabiamente permanecendo fora da estrutura de poder. Os supermutantes sobreviventes tentariam se integrar à sociedade ou encontrar uma nova vida para si próprios, com uma das tentativas mais notáveis sendo Broken Hills, fundada por Marcos e o paladino Jacob em 2185, como um lugar onde humanos normais e mutantes poderiam viver lado a lado. Ainda outros grupos migraram para longe da Nova Califórnia, ao norte e ao leste, em busca de novos lugares para se estabelecer. O mestre é o criador e líder dos supermutantes.
Ele também é o cérebro por trás de um movimento chamado a Unidade, cujo objetivo é transformar todo ser humano em um supermutante por meio do FIV, a força, se necessário. Ele afirma que aqueles que não podem ser mutados pelo vírus, assim como aqueles que não decidirem não ter a transformação, terão permissão para viver, desde que se submetam à esterilização. Aqueles que resistirem totalmente à unidade serão executados por tentarem impedir o progresso do mestre. Em teoria, a unidade é para o bem da humanidade, já que os supermutantes são bem mais adaptados para viver em um deserto pós-nuclear. Além disso, de acordo com o mestre, transformar todos os seres vivos em uma única raça acabaria por eliminar as diferenças e as falácias humanas, que acabaram por provocar a guerra nuclear. No entanto, o mestre não tem conhecimento de uma falha fatal em seu plano. Todos os supermutantes são estéreis. O Vault Dweller pode ajudar Vri, os cientistas da Irmandade do Aço, a chegar a essa conclusão e mais tarde usar essa informação para convencer o mestre de que seu esforço não tem chance de sucesso. Ou se eles decidirem se juntar à unidade, o final mostrará o Vault Dweller sendo transformado em um supermutante, então mostrará os residentes do Vault 13 sendo mortos pelos supermutantes. Este final não é canônimo, entretanto, pois desfaria e evitaria todos os eventos do Fallout 2. Vários mutantes lideraram os exércitos após a queda do Mestre. Resto dos exércitos do Mestre, como os liderados por Tabitha, foram encontrados para se mudar para regiões inóspitas como Black Mountain. No entanto, apesar de seu número insuficiente e localização remota, eles ainda representam uma ameaça para a população do Mojave Wasteland, devido a ataques frequentes e brutais realizados contra viajantes. Em sua tentativa de se tornar o mestre de toda a humanidade, o mestre tentou criar guardiões através da união de genes, mas foi interrompido pelo Vault Dweller antes que pudesse completar seus planos. No entanto, algumas de suas criações sobreviveram a ele e continuam a vagar pelo deserto. Essas abominações incluem centauros e moscas volantes, que muitas vezes são encontrados juntos, como se sentissem algum tipo de afinidade um pelo outro. O mestre começou sua vida como um ser humano inteligente, mas de outra forma comum. Não foi até a expedição à Mariposa que ele começou a evoluir, primeiro de forma aleatória e depois modificando-se com doses adicionais de FIV. O vírus aumentou sua inteligência, naturalmente alta, muitas vezes, permitindo que ele entendesse questões filosóficas complexas com facilidade, enquanto lentamente entortava e torcia seu corpo. Nem todas as mudanças foram para pior, no entanto. Conforme seu corpo mudou, o mestre ganhou a habilidade de criar uma conexão neurológica com computadores e robótica. Sua inteligência aumentada era indiscutível, mas seus próprios experimentos ainda deixavam sua prática do método científico deficiente quando ele perseguia a criação de supermutantes sem grupos de controle ou previsões para localizar a falha fatal de sua nova raça. Embora os humanos achassem sua aparência repulsiva, a evolução forneceu uma contramedida, aumentou o carisma natural do mestre e desbloqueou seu talento psiônico latente. Já dotado de uma língua de prata, Monroe tornou-se capaz de persuadir os outros com razão impecável, lógica e conhecimento profundo da psicologia. Utilizando ambos, o mestre reuniu um exército de seguidores humanos e supermutantes bajuladores e devotados ao seu redor. Os poucos capazes de suportar a força de seu argumento teriam que ceder em face do argumento de força. Seu crescente exército de supermutantes, tornado possível pela revolução dos problemas do FIV pré-guerra. No entanto, eram os poderes psíquicos o ativo mais poderoso que o mestre possuía. A exposição prolongada ao FIV deu-lhe a capacidade de penetrar nas defesas mentais dos outros, atacando seus maiores medos e quebrando-os. Seu controle sobre eles era limitado, e os membros da unidade ou das crianças que tiveram audiência com ele eram obrigados a usar anuladores psíquicos para passar pelo corredor de revulsão, uma projeção psíquica e alucinação extremamente vívida, e o campo psíquico passivo que ele era gerado. Caso contrário, eles corriam risco de danos físicos. Finalmente,
o mestre foi integrado ao Vault de Los Angeles desde a mudança da base militar de Mariposa. Conforme a biomassa e o número de humanos e mutantes que ele assimilou aumentaram, o mestre se integrou ao Vault, com gavinhas se espalhando pelas instalações e se enterrando na tecnologia subjacente. Quando o Vault do Ela chegou, o interior do Vault estava pontilhado com apêndices humanos, extensões do corpo crescente do mestre. A exibição mais impressionante foi, é claro, na câmara do supervisor, onde ele cresceu e se tornou a cadeira de comando. No entanto, o mestre negligenciou a distribuição de seu sistema nervoso de forma semelhante e o cérebro primário ainda estava localizado dentro do corpo, que assimilou o posto e o computador principal do Vault. Então é isso, galera. Terminamos aqui agora de falar muita coisa sobre o mestre, se não praticamente tudo, beleza? Ainda tem mais algumas coisas, principalmente interação com o player, coisas do tipo, mas isso aí é coisa de gameplay, então eu costumo não falar nos vídeos, certo? Então é isso, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui, lembrando sempre aí de vocês deixarem a inscrição e o like, além de ativar o sino das notificações, né, para ajudar o canal. E aí também, galera, eu vou estar deixando aí o link do Discord, do grupo do Discord de Fallout na descrição, por caso vocês tenham alguma dúvida, queiram conversar com a galera que também joga Fallout, vocês entrem aí, que o grupo, ele tá bem legal, certo? Então, sem mais delongas, muito obrigado a todos que assistiram e valeu!